Oi, segunda série, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de química da semana. A aula de hoje vai ter 3 assuntos e o primeiro dele é a teoria da colisão. Esses 3 assuntos são referentes à cinética química, nosso conteúdo do terceiro bimestre. Bom, existem vários fatores responsáveis pela ocorrência de uma reação. Entre eles temos a natureza dos reagentes, o contato entre eles e os choques eficazes que vêm junto com a energia de ativação, né? A condição mais evidente para que uma reação ocorra é que os reagentes estejam em contato. Isso é claro, né, gente? Qualquer reação aí do seu dia a dia que você pensar. Vamos voltar ao meu suco tanque de toda a aula, que é o exemplo mais perto de vocês. Tem como você fazer o suco, né, a preparação, se você não misturar o pozinho com a água? Não, né? Teremos duas coisas diferentes, não teremos um produto final. Então, o contato entre os reagentes permite que ocorra a interação entre eles, originando um produto. Mesmo quando estão em contato, substâncias diferentes podem ou não reagir. Quando ocorre reação, dizemos que existe uma afinidade entre os reagentes. É muito difícil quantificar essa afinidade, mesmo quando sabemos que ela existe. Substâncias diferentes apresentam afinidades diferentes em relação a outra substância. Por exemplo, se deixarmos duas frutas abertas fora da geladeira, né? Uma maçã e uma banana, uma vai apodrecer primeiro que a outra. Por quê? Temos que fazer um estudo para responder esse porquê, não é? Mas as duas estavam reagindo com o mesmo reagente, né? O oxigênio, elas estavam interagindo com o ar atmosférico, mas uma apodreceu antes. Por quê? Porque a que apodreceu antes tem mais afinidade com o ar atmosférico do que a outra. Aí entra a teoria da colisão. Quando colocamos os reagentes em contato, as partículas que os compõem irão colidir uma com as outras. E parte dessas colisões, dependendo da sua orientação e energia, poderá originar produtos. Em todas as reações, os átomos que formam os reagentes se rearranjam, originando os produtos. No entanto, nem todos os choques entre as partículas que compõem os reagentes dão origem a produtos, que são choques ineficazes, né? Os choques que resultam em quebra e formação de novas ligações são chamados de eficazes ou efetivos. No momento em que ocorre o choque em uma posição favorável, forma-se uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos, denominada complexo ativado. Aqui no nosso exemplo, nós temos duas bolinhas pretas reagindo com duas bolinhas azuis. Antes delas quebrarem as suas ligações e formarem novas ligações, é formada a união de todas as bolinhas, das pretas e azuis. Então elas ficam ali como se juntinhas, como se estivessem ligadas, mas não formam uma ligação química. A interação entre elas é muito grande. Após a formação desse complexo ativado, vem a formação do produto. Tá vendo? Aqui ela se separou em uma bolinha preta e uma azul, e outra bolinha preta junta com azul. Então aqui existe uma ligação química, certo? O complexo ativado é o estado intermediário, ou seja, é um estado de transição, tá vendo? Antes da reação acabar, eu tinha isso no meio, um complexo ativado. E é formado por reagentes e produtos, né? Porque o que acontece? Aqui eu tenho meus reagentes e tenho meus reagentes, né? Que tem as bolinhas pretas e azuis juntinhas, mas já tem o começo do produto. Por quê? É como se eles tivessem se partido aqui no meio para formar dois produtos. Vocês concordam? E a formação de novas ligações. Como assim formação de novas ligações? Anteriormente eu tinha ligação só entre bolinha preta e bolinha azul e bolinha azul. Essas ligações foram cortadas e foram formadas ligações entre preto e azul. Bom, então a teoria da colisão me fala que eu preciso que os reagentes se colidam, né, que tenham choques para a reação acontecer, para a formação do produto. Então, na colisão favorável, né, no choque eficaz, todos os átomos de uma molécula se chocam com os átomos de outra molécula, ou seja, todos os reagentes
se chocam. Aqui nós temos bolinhas pretas reagindo com bolinhas pretas. Aqui uma molécula e aqui a segunda molécula. Então, essa bolinha preta vai bater nessa, essa vai bater nessa. Então, há choques entre os reagentes o tempo todo. Assim, a formação do complexo ativado e, consequentemente, do produto é mais rápido, ou seja, a colisão favorável favorece que a reação seja processada com maior velocidade. Ok? Ainda na figura, podemos observar que cada átomo da molécula diatômica, o que significa diatômica? Que é formada por dois átomos da esquerda, encontra-se com cada átomo da molécula diatômica da direita. Então, há uma formação rápida do produto. Mas também existem as colisões não favoráveis, o choque não eficaz. Nesse tipo de colisão, nem todos os átomos da molécula chocam-se com todos os átomos da outra molécula. Ou seja, a gente pode afirmar que os átomos encontram-se de maneira gradativa, o que torna a reação mais lenta. Olha aqui no nosso esquema. O que vai acontecer primeiro? A bolinha da direita vai bater com a bolinha da esquerda. E elas vão ter que se consumir primeiro para depois a bolinha da esquerda encontrar com a bolinha da direita, né? Então, por isso que é um choque ineficaz, porque primeiro a gente vai ter que esperar os da frente ser consumidos para depois os de trás serem consumidos também. Então, isso faz com que a reação, além de tudo, seja bastante lenta, né? Então, agora que falamos sobre a teoria da colisão, é necessário falar da energia de ativação, que é a energia necessária para que a reação aconteça. A energia de ativação é a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação do complexo ativado e, consequentemente, para a ocorrência da reação. Ou seja, ela é a energia necessária para que as colisões aconteçam, né? Que aí, com as colisões acontecendo, formam o complexo ativado, que a gente acabou de ver, e com isso a formação de produtos. Bom, aqui nós temos nossa reação, agora bolinhas azuis agindo com bolinhas vermelhas, e já aconteceu a formação do nosso complexo ativado, né? O tempo de formação desse complexo ativado depende, porque tem umas reações que são mais rápidas e umas reações que são mais lentas. Como a energia de ativação interfere nisso? Quanto maior minha energia de ativação, mais lenta é minha reação. E quanto menor a energia de ativação, mais rápido acontece minha reação, certo? Então, uma reação que tem choques efetivos e uma energia de ativação pequena, ela acontece muito mais rapidamente do que uma reação em que os choques são ineficazes e a energia de ativação é alta. A energia de ativação também é importante lembrar que o catalisador ele atua na energia de ativação. O catalisador faz que a energia de ativação se diminua. Então, com ela ficando menor, né, ela faz com que a reação aconteça mais rápido. Por isso que o catalisador acelera a reação. Bom, quase sempre que a gente fala em energia de ativação, estamos falando em um gráfico. Aqui está um gráfico comum, né, de reação exotérmica. E é importante lembrar que isso não acontece só com reações exotérmicas. Com reações exotérmicas também a formação de complexo ativado e tudo mais. No diagrama, né, no eixo Y, a indicação da energia, né, da energia necessária para que a reação ocorra, e no eixo X tem o caminho da reação. Como que, olhando, eu sei que é uma reação exotérmica? A curva a linha, né, dos reagentes está maior que a do produto. Sempre antes da minha energia de ativação estão os reagentes, depois estão os produtos.
Por quê? Porque antes da energia de ativação, a reação ainda não aconteceu. Antes da energia de ativação, os reagentes são somente reagentes, eles não formaram um produto, certo? Então, antes da curva, reagentes, depois da curva, produtos. Reação exotérmica, reagentes maior que produto, energia do reagente maior que a energia do produto. Reação endotérmica vai ser o que então? O contrário, na reação endotérmica, a energia dos produtos vai ser maior que a energia dos reagentes. Combinado? Então, como que eu calculo essa energia de ativação? A entalpia voltou para nossas vidas. Entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Essa é a fórmula, digamos, a dedução do cálculo da energia de ativação. Precisa decorar? Bom, ela é óbvia a partir da análise do gráfico. Mas se mesmo assim não ficou claro, sim, você precisa saber isso de cor. Aqui nós temos o exemplo genérico do que acontece, né? Um exemplo de energia de ativação, né, do cálculo. Temos aqui o gráfico. Esse gráfico é de uma reação endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Por quê? Porque a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos. Então, aqui nos reagentes eu tenho AB mais CD e nos produtos eu tenho AD mais CB. Então, como que eu calculo a energia de ativação? A entalpia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Professora, mas não foi me dada entalpia, somente energia. Pois é, entalpia é energia, então pode ir feliz, tá bom? Então, como que eu sei qual que é a entalpia do complexo ativado? É a energia total utilizada aqui no ápice dessa curva, né? Então, o complexo ativado vai ser 30, aqui onde está tracejado, menos a entalpia dos reagentes. Qual que é a linha dos reagentes? Essa, né? Então, 20. 30 menos 20. Qual que é a energia de ativação dessa reação genérica? 10 quilocal. Só isso, professor, só isso. Então, como eu tinha dito anteriormente, o catalisador ele age na reação através da energia de ativação, né? Ele diminui a energia de ativação. Então, aqui nessa reação, né, no gráfico, em preto nós temos a energia de ativação comum da reação. Já em vermelho nós temos a energia de ativação na presença de um catalisador. Perceba o tanto que o ápice da curva diminuiu. Então, a energia diminuiu bastante. Vamos fazer um exemplo de energia de ativação para ficar super claro para vocês? Considerando o diagrama da reação genérica A mais B resultando em C mais D, fazem-se as seguintes afirmações. Então, aqui, A mais B nos reagentes, C mais D nos produtos. Professora, sempre vai vir indicando? Não. É uma reação endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Por quê? Porque a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos. Então, se fez as seguintes afirmações. A reação exotérmica, o ΔH da reação direta é igual a menos 15 kcal por mol. A energia de ativação da reação direta é igual a mais 25 kcal por mol. E número 4, a reação direta ocorre com liberação do calor. Bom, o item 1 fala que a reação é exotérmica. Eu coloquei o gráfico aqui ao lado para ficar mais fácil da gente analisar. É verdade, né, gente? A reação é exotérmica. Por quê? Porque a energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos. Então, essa daqui, verdadeira. Número 2. O ΔH da reação direta é igual a menos 15 kcal por mol. Como que a gente calcula o ΔH? Lembra lá do semestre passado? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Qual que é a entalpia dos produtos aqui? 5. Já está a linha tracejada para facilitar. E a entalpia dos produtos é 20. Não confunda com a energia de ativação. Então, produtos menos reagentes. 5 menos 20, menos 15. Está certa também.
Agora, o número 3. A energia de ativação da reação direta é igual a mais 25 kcal por mol. Tá errado, né? Porque para calcular a energia de ativação, sempre partimos do reagente em direção ao complexo. Onde estão os reagentes? No 20 kcal por mol. E o complexo ativado, né, que é o ápice da curva, é o 30 quilocaloria por mol, né? Então, como que a gente calcula a energia de ativação? 30 menos 20, que é igual a 10, certo? Por que é 30 menos 20? É a diferença entre o complexo e os reagentes. Se o complexo é 30 e o reagente 20, 30 menos 20. Número 4. A reação direta ocorre com liberação do calor. Então, a informação 4, a reação direta ocorre com liberação de calor, é verdadeira, porque a reação direta se trata, né, de uma reação exotérmica. Então, a única errada é a afirmativa 3, certo? Agora, o último conteúdo da aula de hoje é a lei da velocidade da reação. Bom, a lei da velocidade de reação tem o seguinte enunciado. A velocidade de uma reação química em uma determinada temperatura é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes em mols por litro, elevado a seus expoentes por uma constante. A gente vai ver o que significa isso na prática, né? Mas o que a gente já pode entender, né, sobre esse enunciado? Um dos fatores que alteram a rapidez de uma reação é a concentração dos reagentes, sendo que essa influência pode ser comprovada experimentalmente, certo? Todo mundo entendeu essa parte? Uma coisa que a gente tem que entender antes de prosseguir com o conteúdo é a diferença de reação elementar e reação não elementar. A reação elementar ela ocorre em só uma etapa. Então, aqui temos como exemplo o hidrogênio reagindo com o iodo e formando duas moléculas de HI. Já na reação não elementar, a reação ocorre em várias etapas. Tá vendo aqui a formação do óxido de ferro? Ela ocorre em 3 etapas e no final temos a nossa reação global. Então, reação elementar, uma única etapa. Reação não elementar, várias etapas. Genericamente, a fórmula geral da lei da velocidade, ou equação da velocidade, se vocês preferirem, é dada por essa fórmula. Velocidade é igual a k, que é uma constante, concentração de A elevado a A, vezes concentração de B elevado a B. O que é A? A é meu reagente e a potência, né, aqui meu expoente, é o coeficiente de A. Já em B, eu tenho o meu segundo reagente B elevado ao coeficiente de B. Então, sempre vai ser isso? Sim, se a reação for elementar, a equação da velocidade é essa. Um exemplo aqui. Um C2H4 mais um H2 formando C2H6. Como que vai ser a lei dessa velocidade? Ela é uma reação elementar, ela ocorre em só uma etapa. Então, a velocidade vai ser igual a constante vezes a concentração dos reagentes. Qual que é meu primeiro reagente? C2H4. Professora, por que está entre colchetes? Porque colchete significa concentração na química. Elevado a 1, por quê? Porque o coeficiente do C2H4 é 1, vezes a concentração do H2, que é meu segundo reagente, elevado a 1, que é o coeficiente. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, então eu posso tirar esses expoentes. Fugiu o nome, gente. Esses expoentes. Então, a velocidade fica igual a K, que é minha constante, vezes a concentração do C2H4 vezes o H2, que é a concentração dos meus reagentes.
Então, aqui, né, temos nossa reação genérica bonitinho aqui. Professor, é só substituir? Sim. Em alguns enunciados vai pedir para você calcular a constante, mas do mesmo jeito vai te dar a substituição. Se não te der o valor da constante e pedir somente o enunciado da lei, você só precisa substituir, você não precisa nem resolver, certo? Então, lembrando, V, a velocidade da reação, K, constante, que depende da temperatura, concentração de A, que é meu reagente, elevado ao coeficiente de A, vezes a concentração de B, elevado a beta, que é o meu coeficiente de B, tá bom? Professora, mas e aquela velocidade média que a senhora ensinou na aula passada? A velocidade média, como o próprio nome já diz, ela é a velocidade média. Essa daqui é a velocidade da reação, tá bom? Lembra dos conceitos de física agora. Aqui o exemplo do começo. H2 mais I2 formando 2HI. Interfere o 2HI? Não interfere. Então, a velocidade vai ser V igual a K vezes a concentração de H2 vezes a concentração de I2. Porque o coeficiente desses dois reagentes é 1. Quando a gente fala em velocidade, em cinética química, a gente tem que falar em ordem de reação. A ordem de uma reação química é a relação matemática que existe entre a taxa de desenvolvimento ou velocidade da reação e a concentração em quantidade de matéria dos reagentes. Como eu calculo essa ordem de reação? Através da soma dos seus expoentes. Então, a ordem da reação pode ser zero quando a lei da velocidade depende apenas da constante, ela não depende da concentração dos reagentes. Ela pode ser de primeira ordem, quando a ordem da reação é 1. E quando a ordem da reação vai ser 1? Quando eu escrever a lei da velocidade e eu tiver um único reagente em que a concentração faz diferença e o coeficiente desse reagente é 1, aqui a gente pode ver, né, o coeficiente do C6H6O2. E aqui a lei da velocidade também vai ter expoente 1. Se o expoente é 1, quanto que é 1 mais 0? 1. Então, ela é de primeira ordem, certo? Já na reação de segunda ordem, nós podemos ter um reagente ou mais, desde que a soma dos seus expoentes dê 2. Aqui eu tenho somente um reagente, que é o NO2. Mas qual é o coeficiente do NO2? É 2. Então, fica a lei da velocidade, que a velocidade é igual a K vezes a concentração de NO2 ao quadrado. Se é ao quadrado, é 2. Se é 2, é segunda ordem. Já de terceira ordem, a soma dos meus expoentes vai ser 3, ou o coeficiente do meu único reagente vai ser 3. Aqui eu tenho essa reação em que os reagentes são o NO e o O2. Então, velocidade é igual a K vezes NO vezes O2. Qual que é o coeficiente do NO? 2. Então, ele está ao quadrado. E qual é o coeficiente do O2? 1. A lei dessa a ordem dessa reação é 2, então, não. Aqui no O2 tem 1 de expoente. Então, 2 mais 1, 3. Então, essa reação é de terceira ordem, certo? Agora, um exemplo para a gente resolver junto. Os dados da tabela abaixo se referem à reação 2A mais 3B resultando em C. Aí tem a tabelinha, né, do experimento 1, 2 e 3 e está pedindo para determinar a ordem global dessa reação. Bom, genericamente temos que a lei da velocidade é igual a K concentração de A elevada a alfa vezes concentração de V elevada a beta. Substituindo na nossa reação, temos que o coeficiente de A é 1 e o coeficiente de B é 2. Então, o expoente de A é 1 e o expoente de B é 2. Para obter a ordem da reação, o que nós fazemos? Nós somamos os expoentes. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Então, essa reação é de ordem 3. Nossa, professor, é só isso? Sim, é só isso. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp.
Não esquece de postar a atividade no Classroom. Até a próxima aula.